Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Pegue a Bíblia, você que a trouxe. Primeiro livro das Crônicas. Aleluia. Capítulo de número 4. Primeira Crônicas, capítulo de número 4. Versículo de número 9. Glória seja dada ao nome do nosso eterno e maravilhoso Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4 e versículo de número 9. Aleluia. Glória a Deus. Antigo Testamento, ou também como é conhecida a Primeira Aliança, né? Capítulo de número 4 do primeiro livro de Crônicas, versículo de número 9. Aleluia. Glória a Deus. Quantos acharam, digo amém. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9, está escrito assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10: Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Glória a Deus. A gente vê que a oração dele não foi somente isso que está escrito. Não foi somente isso. Tem reticências aí, que é para que a gente tenha liberdade, é claro, sem ferir a originalidade da palavra, de falar sobre esse assunto, sobre esta oração, sobre as petições que esse homem chamado Jabes fez na presença de Deus no seu desafio. Amém? Hoje, início da tarde da terça-feira, segundo dia desta semana do clamor do meio-dia, com o tema O Deus que muda a história. Aleluia! E nós estamos na presença desse Deus. É o Deus que muda a história. Deus vai mudar ainda mais a tua história. Deus vai mudar um pouco mais, aleluia, a história da tua casa, da tua família. Deus vai mudar um pouco mais a história do teu chamado, do teu ministério, para a glória e para o louvor do nome dele. Levante a tua mão. Olha a presença do Espírito Santo, aleluia. Olha a presença do Espírito Santo já em nosso meio nesta tarde. Olha a presença dele aí na tua vida. Olha a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida aí, mulher. Olha a presença do Espírito Santo de Deus aí, homem, na tua vida. Olha o momento divino e poderoso Espírito Santo. Aleluia. Abre a tua boca e clama na presença do teu Deus. Pode clamar, pode falar com Jesus. Sinta-se à vontade para clamar, para orar, para pedir milagre, para pedir misericórdia. Clama na presença do Deus vivo. Clama, chama pelo poderoso e glorioso nome de Jesus. Deus de mistério e de poder, Deus de grandiosidade e de autoridade, em tua presença estamos, mais o horário das 12 horas, mais o clamor do meio-dia, aleluia, e rogamos-te, ó Pai da glória, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Lava as nossas vestes, purifica, renova as nossas forças, renova o nosso entendimento, renova o nosso vigor, tanto espiritual como físico. Quebra cadeias de enfermidades, quebra cadeias de opressões, cadeias malignas infernais, que sejam quebradas e destruídas, que sejam repreendidas para a glória e para o louvor do nome do nosso Deus eterno, nosso Deus vivo. Deus, clamamos a Ti, pedindo-te, Senhor, vem nos auxiliar as nossas questões diárias, a nossa vida, a nossa fé. Estamos precisando de mais direção, precisamos mais
para que possamos decidir, para que possamos escolher, segundo a tua vontade, o teu propósito e a tua palavra, aquilo que devemos fazer. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa história, muda a história dos nossos familiares e parentes, muda o cativeiro, muda a história desta mulher, muda a história desse homem, muda a história desse internauta para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, opera, fala conosco nesta tarde, e que a tua palavra venha sobre nós, e que ela produza um grande resultado para cada andada. Assim oramos ao Deus que muda a história e te pedimos milagre, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, aleluia. Sente-se aí, pode sentar, glória a Deus. E eu vou pedir para você, como sempre eu faço, dê uma salva de palmas aplaudindo e louvando a Jesus. Abra a tua boca para glorificá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo. Exalte o nome do Deus que muda a história, aleluia. Glória a Deus. O trecho aqui, aonde lemos, fala sobre a história dos mais conhecidos homens e muitas mulheres também, de uma das tribos de Jacó ou de Israel, que era mais respeitada. Dessa tribo veio reis e rainhas, príncipes, governantes, homens e mulheres que se destacaram ao longo da história do seu clã, temendo ao Senhor, adorando o Deus vivo, servindo fielmente, com todas as suas forças, apesar de serem pecadores e pecadoras, mas se esforçaram para atingir o alvo, que era a plenitude da verdadeira adoração, devoção e servidão ao Deus vivo, Deus poderoso, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Homens que alcançaram testemunhos fenomenais, mulheres também que se destacaram em seus dias, que mais tarde, até mesmo pós o cativeiro babilônico, seus nomes não puderam ser apagados, ficaram registrados, lembrados. As pessoas tinham em mente, sempre na memória, lembrança. Os meus pais falaram da fulana de tal. Os meus pais, os anciãos, os líderes, nos ensinam sobre fulano de tal, da tribo de Judá. Homens que venceram o tempo, homens que venceram as dificuldades mais terríveis de seus dias, mas que se esforçaram em buscar a presença de Deus, em servir a Deus. Não buscaram se apoiar no seu próprio braço, na sua própria força, mas buscaram a face do Deus vivo, poderoso, extraordinário, aleluia, e se esforçaram para alcançar vitórias na sua vida, milagres, respostas. E nós temos aqui no compêndio dos homens da tribo de Judá. É claro que aqui antes, já no capítulo de número 3, fala de um dos personagens mais renomados dentre os da tribo de Judá, que eles residiam na Eira, na região de Belém, de Socó, a mesma região, que é Davi. No capítulo 3 você vê que a linhagem de Davi ali era totalmente destacada. Foram homens que alcançaram coisas, irmãos, que a gente olha assim, meu Deus, como esses homens puderam alcançar? Eu vou repetir como eles puderam alcançar. Aleluia. Eles não se encostaram no seu próprio braço, não confiaram nas suas próprias forças e capacidade, intelectualidade, não. Eles buscaram a face do Deus vivo, todo-poderoso, e aguardaram em Deus a resposta, mas se esforçaram, aleluia, pela fé, para atingir os seus alvos, os seus propósitos. Glória a Deus. E no capítulo 4 fala de Judá, seus filhos, Pérez, Hezron, Carmi, Sobal, e fala mais tarde de uma mulher. E essa mulher, quando ela gera o seu filho,
Quando ela estava para dar luz àquela criança, ela sofreu muito. Ela enfrentou uma dificuldade que ela nunca pôde imaginar que pudesse enfrentar, para dar luz a tal criança. E quando essa criança nasce, como era costume da época, as mães que colocavam, na maioria das vezes era a mulher que colocava o nome das suas crianças, salva-se quando o pai olhava e dizia: não, meu filho não pode ter esse nome, minha filha não pode ter esse nome aí, eu vou mudar para fulano de tal. Mas era raro isso acontecer. Essa mulher, depois de dar luz ao seu filho, com muitas dores, com um sofrimento atroz, com um sofrimento muito pesado, que não encontramos palavras para descrever tal sofrimento, ela olha e diz: o nome desse menino vai ser Jabes, porque eu tive ele com muitas dores, eu sofri demais para dar luz a essa criança. Essa criança, ela consumiu de mim muito esforço, tirou de mim muita coisa, e eu não vejo outro nome exceto Jabes a dar a este menino, que quer dizer o que? Sofrimento, dor, angústia, aflição, sinônimo do parto que ela teve com essa criança. Aí o tempo vai passando, e todas as vezes, eu imagino assim, todas as vezes que esse menino, e preste atenção, que o registro é detalhado e faz questão de dizer que esse rapaz fazia parte da tribo de Judá. Judá tem totalmente contrário significado do nome de Jabes. Judá, gozo, alegria, sorriso, felicidade, contentamento, essas coisas. Ele é da tribo da alegria, ele nasceu da linhagem de pessoas renomadas, pessoas que tinham esse título por causa do seu patriarca do clã Judá, pessoas que carregavam a bandeira da alegria, a bandeira do contentamento, do sorriso, da felicidade. E a sua mãe olha e diz: mas ele se chamará Jabes. Ele vai carregar sobre o seu peito a bandeira da dor, a bandeira do sofrimento, a bandeira do gemido, a bandeira do pranto, a bandeira, e vai falando, e vai falando. E eu creio que todas as vezes que esse rapaz ouvia o nome dele, logo na sua mente vinha o seu significado. Mas está escrito que em dado ponto da sua vida, ele resolve buscar a face do Deus vivo, ele resolve clamar na presença do poderoso Deus dos seus pais, ele resolve que era hora de dobrar os seus joelhos e intensificar sua vida em oração, em orações, em prantos, em rogos, em preces, em deprecações, na presença do Todo-Poderoso, aleluia. E chega um momento que ele, em uma das suas orações, ele resolve ter um diálogo totalmente diferente de todas as vezes com Deus. Ele diz: espera aí, eu já estou orando há tanto tempo, e até agora nada me aconteceu. Mas é claro que esse nada que usamos às vezes é para falar do alvo primário da oração. Mas nós sabemos que todo homem e toda mulher que ora tem sempre alguma experiência extraordinária a se viver com o Senhor seu Deus. Sempre o Espírito Santo se derrama, alguma visão, alguma revelação, alguma profecia. Deus fala através dos sonhos, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Deus usa, Deus fala através de quem ora, de quem busca incessantemente a face de Deus. Vive experiências extraordinárias. Mas quando se trata do propósito primário das orações dele, a gente pode dizer: nada aconteceu. Mas chega um dia e diz: hoje eu vou conversar com o Criador, com o Eterno, como a gente fala às vezes. A minha mãe gostava muito desse negócio quando a gente estava muito exaltado em casa e na escola. A mãe falava para ele assim: ó, hoje quando eu chegar do trabalho, eu vou ter uma conversa contigo de pé de orelha. A gente já ficava, meu Deus, a gente já sabe do que se trata. Já naquele dia disse: hoje eu vou para uma oração
E eu quero ter uma conversa de pé de orelha com o Senhor, nosso Deus. Ele chega no momento daquela oração. Você presta atenção que o escritor, ele vai registrar que Jabes ele foi buscar a face de Deus, mas ele não descreve quantas foram as vezes, exceto esta oração, a qual foi a oração que Jabes dava testemunho depois. Porque se ele não fala, quem é que ia falar por aí que ele teve uma conversinha daquela legitimidade do filho com o Pai Todo-Poderoso, se ele estava só humanamente? Ele chega e depois é que ele vai dar testemunhos, ele vai conversar com Deus, ele vai buscar a face de Deus. E você presta atenção que o cronista, ele não começa falando das misérias da vida dele. Não, o cronista começa dando o relato de que ele foi o mais renomado da sua família. Quando ele diz o mais ilustre, tem uma tradução que diz que ele foi o mais famoso, o mais conhecido, o mais renomado de toda a sua casa, de toda a sua família. Presta atenção que o escritor, antes de falar qualquer coisa sobre esse personagem, ele diz: ele foi ilustre, ele foi um personagem renomado, ele foi um personagem de destaque, ele foi um personagem que alcançou o patamar totalmente destacado e diferenciado de todos os da sua casa em seus dias. A palavra de Deus descreve dizendo: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E ele diz: a sua mãe, mesmo a sua mãe o chamando de Jabes, porque dizia a ela: com muitas dores é que eu dei à luz a esse menino. Ele diz assim, mesmo a mãe dele colocando esse nome, tirando com todos os seus sinônimos, com todos os adjetivos que seguem a palavra dor. Ele diz: ele foi grande, ele se destacou, ele foi ilustre. E depois ele vai falar-nos o porquê que Jabes alcançou destaque a ponto de ser o personagem mais ilustre da sua casa. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele não buscou qualquer Deus. Jabes não foi se atirar aos pés do sacerdote. Jabes não foi lá com Xamedil, com o profeta A, com o profeta B, com a profetisa A e B, não. Ele foi um homem totalmente devoto somente a Deus. Eu vejo Jabes como Jó. Jó não foi atrás de se lamentar para ninguém. Jó não foi atrás de se jogar aos pés de homem e mulher nenhum. Jó, ele foi buscar a face do Deus vivo, a ponto de Deus aparecer para ele e começar a ter uma conversa, aquela conversa que eu falei agora há pouco, de pé de orelha, pé de ouvido. E Deus começa a revelar coisas para Jó, aleluia, que ele não revelou para ninguém antes da criação, do universo, de cima da terra, do ar, da atmosfera, do céu, de coisas debaixo da terra, das águas doces e tudo que nela vive, da água, das águas salgadas e tudo que nela existe. Deus foi falar com Jó. Quando Jó buscava a face de Deus, Jó não procurou se apoiar na oração de ninguém. Jabes não procurou ir lá para usar: ó sacerdote, Deus vai mudar minha história se você orar por mim. Deus vai mudar meu cativeiro se eu andar contigo. Deus vai mudar a minha vida se você fizer isso por mim. Não. Jabes saiu decidido um dia de sua casa e disse: eu vou lá na tenda do tabernáculo, mas eu não vou atrás do sacerdote ou do clã que está lá no dia de hoje exercendo o ministério. Eu vou lá para conversar, uma conversa de intimidade que eu, como um filho, posso ter com Deus Todo-Poderoso de Abraão, que é o meu Pai eterno. Aleluia. Vem cá, ó. Essa semana eu fiz uma oração de quase 10 minutos aqui, intercedendo por tantas pessoas, por várias áreas, e eu enviei para centenas de irmãos.
Ou você me acredita que teve um que logo depois de receber a oração mandou mensagem para mim: eu posso ligar para o senhor fazer oração por mim e por minha esposa? Sabe o que eu fiz? Nada, nem respondi, confiando no homem. Eu acabei de mandar uma oração falando exatamente o maior ponto da oração que eu fiz, falando do problema deles, e eu nem sabia. Logo depois ele manda para mim: o senhor pode ligar para chorar comigo? Nem respondi. Está confiando em mim, não vai receber nada. Tem que confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu não sei, não tem gente que é desse jeito. Eu nunca consegui ser assim. O negócio de me chamei como profeta da rádio. Ah, se eu tiver com a profetisa B lá, eu... Ah, se não for o fulano de tal que... É igual na mãe. Eu vim aqui e eu pensei que você ia churiar, colocar a mão na minha cabeça, ia fazer um ritual. O profeta disse: ó, você quer vitória, vai mergulhar lá no Jordão, porque quem vai te curar é Jesus, é Deus, não sou eu, não é aqui na minha pena. Sabe o que o profeta está dizendo para Naamã? Você veio buscar coisa que o homem não pode te dar. Você veio aqui na minha casa atrás de um milagre que eu nunca poderei fazer para você. Você tem que ir em busca do propósito verdadeiro do Deus eterno. E Deus falou comigo: vai mergulhar no Jordão. O homem virou um samurai de bravo. Ficou irritado, chateado. E eu pensei que iria invocar o nome de Deus. Eu pensei que ele ia passar a mão em mim, que ele ia me lambuzar todo de óleo, que ele ia jogar pó da terra em cima de não sei, que ele ia fazer um ritual lá, um negócio. Você veio mandar um mergulhar aqui no Rio Madeira, né? Em outras palavras, águas barrentas. Aí um criado dele olhou e disse: meu Senhor, se qualquer outra coisa que esse homem te pedisse para o senhor fazer, o senhor não ia fazer isso? Ia. E ele não te pediu somente para tu ir lá mergulhar 7 vezes no Jordão? Quem te custa? Esse homem, quando mergulhou, ele viveu uma experiência com Deus, a ponto de ele voltar na tenda daquele profeta e ele olhar para o profeta e falar assim: olha, eu quero te dizer uma coisa. Quando eu saí daquelas águas, é isso que se entende no texto lá no livro dos Reis. Quando eu saí daquelas águas, eu saí com a mente transformada. Eu vim aqui na porta da tua tenda horas atrás com a visão em você, mas você não fez nada do que eu imaginei que ia fazer. E quando eu mergulhei lá, a minha história foi mudada. E ele olha e diz: tem um negócio, eu não sou judeu, sou da Síria. Eu sou o braço direito de minha majestade, o rei de meus dias. E quando o meu rei vai adorar os ídolos dele, eu tenho que estar lá junto com ele, porque eu faço a segurança do meu rei. Mas tem um negócio: eu vou levar saco de terra aqui de Judá e eu vou colocar lá na minha casa, e todas as vezes que eu vou orar na presença do Deus de Israel, eu vou me ajoelhar em cima deste pó, desta terra, e o Deus que me libertou há de me justificar. Só de eu entrar para fazer a escolta do meu rei no templo lá, que é pagão que ele serve. O homem saiu liberto e transformado. Triste é o ser humano que coloca a sua visão no outro ser humano. Esse daí nunca poderá alcançar o céu, porque o homem não pode salvar nem a si mesmo, quanto mais outras pessoas. Você tem que acreditar que Deus quer trazer novas e grandes experiências e fazer acontecer na tua vida. Mas para isso acontecer, você tem que ter uma vida de extrema devoção somente a Deus. É claro que a gente não pode descartar que tem pessoas que a gente admira, respeita e quer bem, mas a gente não pode fazer de tal pessoa como se fosse o nosso Cristo, de jeito nenhum. Consideração, respeito, isso é mandamento bíblico, respeitado, mas nada de devoção a ser humano, nada disso. No entanto, esse negócio de devoção ao ser humano ficou tão grave que hoje em dia o povo se ajoelha aos pés de Pedro, de Maria,
de Aparecida, de Expedito. E não tem nada disso biblicamente registrado para a gente fazer. Temos que temer o nosso Deus e adorar e servir a Ele. Já que você entrou, foi lá no templo, hoje eu vou falar com Deus. E daqui a oração dele foi parcialmente registrada. Ele orou a quem? Ao Deus de Israel, ao Deus vivo. Ele não foi atrás de Deus genérico, não. É só Deus com D minúsculo de início, que não é Deus, coisa nenhuma. É invenção do homem. É invenção do homem. No entanto, que agora, semanas atrás, houve um terremoto muito forte lá em uma parte da Ásia, que atingiu lá a região da Tailândia, capital Bangkok, Mianmar, e teve cidade inteira idólatra no Mianmar, caiu tudo. As grandes estátuas lá de deuses e deusas, hoje está lá, tudo escombro, pilha de tijolos velhos, quebrados, trincados, amontoados. Não serve para nada. Não serve para nada. Mas esse já disse, eu vou falar é com quem vive. Eu vou falar com quem tem poder para mudar minha história. Mamãe me chamou de Jabes, não tem problema. Deus vai mudar a minha história, porque eu vou conversar com uma conversa de intimidade com o papai. E ele orou, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Deus, eu quero aqui. Perdão. Deus, eu quero aqui uma bicicleta. Para mim a bicicleta tá bom, deixa essa bicicleta aí, Deus me dá uma lambretinha e tal, uma magrela. Para mim tá bom, Deus, não, Deus. Eu quero que o Senhor me dê o melhor. É isso que ele está dizendo. Se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliar, aumentar, amplificar, multiplicar. Note que ele era um personagem que já tinha alguma coisa. Ele tinha herdade. No entanto, é que ele vai pedir para Deus aumentar. Ele está grato, entende-se nessa oração de gratidão. Ele está grato a Deus pelas bênçãos, pela herança, pela herdade. Porém, ele busca a Deus. Eu quero aumento. Eu quero amplificação. Amplificar, aumentar. Eu quero atingir uma longitude maior, uma distância maior. Aqui dentro, esse microfone eu falo, todos vocês me ouvem. Aqui todos me ouvem, um pouco mais alto e bem mais alto. E lá fora tem muita gente ouvindo a minha voz nesse momento, amplificada. A minha voz está sendo amplificada nesta hora. Era isso que Jabes estava pedindo. Deus, eu já tenho. Eu tenho verdade, eu tenho herança. Eu sou de um clã abençoado. Mas eu quero que o Senhor aumente a bênção de uma forma muitíssima para a glória e para o louvor do nome de Deus. Ele não era aquele personagem que fica lamentando: eu consegui só essa moto, eu consegui só essa casa. Não, disse: Deus, o Senhor já tem me dado, só que eu quero aumento, eu quero acréscimo, eu quero multiplicação para a glória e louvor do nome do Senhor. Diz: aumenta os meus termos. E ele pede uma coisa: e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Olha aí, o nome dele afligia ele. Ele disse: Deus, eu preciso que a tua mão seja comigo. Ou seja, o homem não pode me consolar, me confortar, tirar esse peso que eu sinto na minha vida. Mas se o Senhor for comigo, a tua mão estiver na minha vida, eu sei que o fardo se torna leve. Entendeu? O homem que tem Deus, a mulher que tem Deus, o fardo é leve na vida. As pessoas olham para você, tem gente que diz: eu não entendo como é que ele continua. Eu não entendo como é que essa mulher continua, como é que... E meu Deus, que negócio é esse? Ela entra em casa, sai de casa, vai para o trabalho, vai para as atividades, cuida da mãe, cuida do pai, cuida do irmão, da irmã, vai congregar, vai orar, vai evangelizar, e faz. E não entendo como ela consegue permanecer em pé na jornada caminhando, aleluia. É porque você tem a graça, a presença de Deus na tua vida. Esse fardo para outro era pesado, mas a graça de Deus na tua vida torna esse fardo leve, porque o fardo que Jesus te entregou é leve. É leve.
Pessoal falando mal de você e tentando te derrubar de tudo quanto é jeito, e você cantando firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. É porque a graça de Deus está sobre a tua vida. Aí tem gente que não te entende, mas irão ver que o Deus que você serve é o Deus que muda ainda mais a tua história. Tem muita gente que ainda vai dar outros testemunhos. Tem gente que fala do teu parto, da tua caminhada. Vai ter que falar também das tuas vitórias, das tuas glórias, das tuas conquistas, dos troféus, das medalhas de honra ao mérito que o Deus de Jabes vai trazer e vai te condecorar, vai te dar honra ao mérito, porque você não desiste da jornada de fé que você viu aí. Deus vai mudar a tua história. Que caia sobre mim um ai de Deus, se não é Ele que manda eu te falar esta palavra. Deus vai mudar a tua história. Pode se preparar. Se prepare mais. Deus vai mudar a tua história no nome de Jesus. Se prepara mais. Deus vai mudar a tua história. 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 Os teus irmãos vão te respeitar. As tuas irmãs vão te respeitar. Os teus parentes vão ter que reconhecer. Deus é na vida dela. Deus sempre foi na vida dele. Deus está com ele. Deus está com ela. As pessoas irão testemunhar, aleluia, da pessoa que você é, pelo poder de Cristo Jesus que está na tua vida. Aí, ó, as pessoas comentavam desse moço. Rapaz, Jabes foi poderosão, homem luxo. Esse poderoso não é que ele era maior que os outros, pisava dos outros, era o que humilhava, não. Ele era poderoso, porque era um homem bom, um homem próspero, honesto, temente a Deus, um homem prestativo na obra de Deus, prestativo para a sociedade e que tinha prazer em demonstrar que era um servo verdadeiro, autêntico do Deus vivo. Deus vai mudar a tua história. Fica de pé. Deus vai mudar. Nós estamos clamando essa semana. Deus vai mudar a tua história. Deus muda a história. Dê a mão para o teu irmão para ele. Nós vamos fazer mais uma oração. Você vai orar ao Deus vivo, Todo-Poderoso. E você presta atenção que Jabes ele falou alguns detalhes de algumas áreas já da vida dele que ele queria mudança. E você vai fazer a mesma coisa agora. Você vai falar o nome que você quer mudança, aonde, de que jeito, em qual área da tua vida, qual é a causa. Você vai falar para Deus nesta oração: eu quero mudança aqui, Senhor. E não vem com o negócio de pensar que o nosso Deus é um miserável no canto da rua, jogado no meio do lixo, não. Tenha liberdade para ser usado, porque já me foi. Olha, se o Senhor me abençoar muitíssimos, olha aí, ó, muito, me abençoe muito. Amplifica os meus termos, meu território, meus limites, aumenta, aleluia. Ele está clamando na presença do Deus que é o Criador de todas as coisas, o Deus que não tem limite. Tenha liberdade de orar ao Senhor. Pode orar, falar com Jesus, pode orar. Fala para Jesus. Em qual área da tua vida que você tem a mudança? Em qual área da tua casa, da tua história? Se é o teu casamento, se é a convivência familiar, fala para Deus. Aonde você trabalha, se você quer prestar um concurso, você tem que falar: Senhor, é um concurso a nível do município. Eu quero trabalhar na educação, eu quero trabalhar na saúde. Fala para o Senhor aí: Senhor, é um concurso. Eu quero que o Senhor me prepare, me dê condições para que eu preste um concurso a nível estadual. Eu quero trabalhar na justiça, eu quero trabalhar na agricultura, eu quero trabalhar nos portos, alguma coisa, aleluia. Eu quero trabalhar na área da educação, na área da saúde, no estado de Rondônia, ou seja, em outro estado, não tem problema. Fala para Jesus aí: Senhor, eu quero trabalhar, eu quero ser uma servidora, um servidor, trabalhando para o país, eu quero ser federal. Fala
para Deus. Eu quero trabalhar na área da segurança. Eu quero ser militar, uma militar. Fala para Jesus aí, Senhor. Eu quero ter uma loja de roupa, de calçados. Senhor, eu quero que o Senhor batize os meus filhos com o teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado, batizada com o glorioso Espírito Santo. Eu quero ser cheio da presença dele. Eu quero ter variedade de línguas estranhas. Eu quero ser usado, eu quero ser usada. Fala para ele aí, mulher de Deus, homem de Deus. Olha o Senhor, olhe. Pode clamar, fala para Jesus. O que é que você quer? O que é que você está em busca? Qual é o teu projeto, o teu propósito? Pai, abre as portas para uma viagem, Senhor amado, interestadual para essa mulher, para esse homem. Abre uma porta para uma viagem internacional. Leva ela a outro continente, a outro país. Leva ele lá no outro hemisfério, lá do outro lado do globo terrestre. Pai, abre as portas, dá condições para que tirem férias, para que sobre do salário, para que junte renda, para que tenham patrimônios, para que sejam usados e libertos pelo poderoso, glorioso Espírito Santo. Usa tua filha, usa o teu filho, usa essa igreja nas tuas mãos. Abençoa até BBH, Jesus, abençoa esta obra, prospera essa igreja, dá crescimento ao rebanho, dá mais autoridade nesta igreja, mais autoridade nessa mulher, esse homem. Abençoa rica e poderosamente, liberta o oprimido, transforma, faz a obra de resgate, de socorro, salva almas para ti, Jesus. Pai, cumpre as tuas promessas, cumpre as tuas promessas, cumpre as tuas promessas. Assim oramos pela fé, no nome de Jesus, crendo que o Deus de Jabes já ouviu o nosso clamor nesta tarde, no nome de Jesus. Quem crê no milagre, diga amém. Palmas que louvam e exaltam ao Rei Jesus. Glória a Deus. Bem mais forte, se é para Jesus essas palmas. O Deus que muda a história. Deus muda a tua história. Deus muda a tua história. Eu tenho orado, pode sentar, eu tenho orado a Deus. E eu falo para Deus, Deus muda a minha história. Muda a história da minha esposa, do nosso casamento, nossa família. E eu oro a Deus, Deus muda a história do clamor do meio-dia, da congregação ali onde estamos. Muda, e quando eu falo congregação, são todos nós. Desde o que está sendo gerado até o que tem mais idade aqui. Clamor do meio-dia, os cultos de mulheres, na quarta-feira, mocidade, culto do ensino da quinta-feira, de domingo de manhã, EBD, culto à noite, todos. Eu peço para Deus mudar a história. Deus vai mudar a tua história. Você vai ver. Deus já falou com você nessa tarde. Ele vai mudar teu cativeiro, a tua história. Tem muita gente que fala da tua pessoa, que te acompanha. E esse povo vai aumentar. E eles vão falar das tuas vitórias, das tuas conquistas, dos milagres de Deus na tua vida, dos milagres de Deus na tua casa. Tem muita gente que vai propagar o teu testemunho. Muita gente vai falar da tua casa, da tua família, dando bons testemunhos da operação de Deus na tua casa, na tua história. Deus vai fazer coisas extraordinárias, como fez na vida de Jabes. Deus vai fazer na tua vida. Só quem crê, diga amém. Toma posse da vitória. Pode aplaudir Jesus, sim, aleluia. Glória a Deus. Pegue na sua mão aí, pegue na sua mão uma contribuição. Se você trouxe, pode contribuir. Pegue na sua mão. Aleluia. Lembre-se, medite mais na história desse personagem. Tem tanto documentário, explicações no YouTube, nas plataformas aí de entretenimento, falando sobre esse personagem. Hoje de manhã eu só dei um rapidinho, um clique assim, coloquei o nome lá, História de Jabes. Mas veio o Senhor, sabe, muito falando, tanto de cristãos falando, como de judeus, desse homem. É isso que vai acontecer com você. Vai ter muita gente que vai propagar o teu testemunho. Levante a tua mão, sentados beijos, levante a tua mão. Bendito Deus eterno, confirma o teu milagre, a tua prosperidade e multiplicação. Abra as portas, Deus vivo. Esta semana clamamos sobre esse tema, o Deus que muda a história. E eu creio que o Senhor vai mudar mesmo a nossa história. O Senhor vai mudar a história desta obra.
O Senhor vai mudar o cativeiro desta igreja, desse rebanho, de todo esse teu povo. Pai, confirma a prosperidade e a grande multiplicação. Assim eu oro e profetizo portas abertas, saúde ao doente e livramento de enfermidade ao que está são. No nome de Jesus, quem crê toma posse, diga amém. Levante-se, sai do seu lugar, vem aqui à frente, coloque no altar, Deus te abençoe. Que o Rei Jesus te prospere e multiplique abundantemente na tua vida, tudo por tudo, para a glória e louvor do nome dele. Amém? Fique de pé, fique de pé. Oração da fé. Oração da fé. Você tem liberdade para falar mais com ele, para pedir mais, para falar, porque o teu Deus, ele não tem limite. Os cientistas, eles falam que o espaço não tem fim, né? E a Bíblia diz que Deus pega tudo e coloca na palma da mão dele. Tenta imaginar a infinitude do teu Deus, do meu Deus, do nosso Deus agora. Às vezes a gente fica, ai meu Deus, ai eu queria um pirulito, entendeu? Aquele choro de criança, chorando por causa de uma balinha. E Deus tem infinitude para te entregar. Glória a Deus! Você fica ali, ah meu Deus, era a balinha. E Deus fala, mas eu tenho uma coisa infinitamente mais para te entregar. Aleluia, meu Deus! Levante a tua mão. Pode orar de novo, fala com Jesus, ore ao Senhor, fala com ele. Pode falar, aleluia. Essa tarde é para você ter liberdade para falar com Jesus. Glória a Deus! Essa é a quarta oração que você está fazendo aqui hoje. Você chegou, dobrou o joelho e orou. Depois ficamos de pé, oramos juntos. Já oramos de novo. E agora essa é a quarta e última oração que oramos juntos. Ore ao Senhor. Fala com ele aí. Pede para ele amplificar os teus termos. Para ele multiplicar ainda mais. Para ele aumentar ainda mais. Ele já tem te dado, ele já tem te honrado, já tem te abençoado. Pede para ele aumentar, para ele prosperar ainda mais. Multiplicar, amplificar. Muitíssimamente. Aleluia. E pede para ele te livrar do mal. Para ele te livrar do mal. Pai, em nome de Jesus, vai conosco onde vamos ao sair daqui. Que as coisas prossigam de acordo com o teu propósito, de acordo com a tua finalidade em nossa vida. Porque não estamos aqui nessa vida à mercê da própria vontade, ou nem à mercê do mundo, ou de Satanás. Não. Aqui nós não estamos à mercê das autoridades políticas, governamentais. Não, nada disso. Nós somos a igreja, nós estamos aqui por debaixo do teu propósito, do teu projeto. Nós somos um projeto do Senhor nessa terra, e não somos projetos falidos, projetos para falência, não. Então te pedimos, ó Pai, nos orienta, nos capacita e nos faz atingir a plenitude verdadeira do teu propósito quando nos trouxeste a essa terra, a esta vida. Nos livra do mal, do homem perverso, do homem maligno. Nos livra dos conflitos da sociedade, das guerras frias que se tramam diariamente, e nos protege, nos livrando também das guerras espirituais e dos ataques do inimigo de nossa alma. Sê conosco cada dia mais. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, e todos digam palmas que louvam e adoram o Rei Jesus. Vem à frente e receber a unção com óleo sobre a sua cabeça. A unção, o Deus que muda a história, recebe. A unção, o Deus que muda a história, recebe. A unção, o Deus que muda a história, recebe. A unção, o Deus que muda a história, em nome de Jesus. A unção, o Deus que muda a história, recebe.